Boa tarde então a todos. Sejam bem-vindos então ao webinário de hoje. Antes de mais, pedia por favor que me confirmassem através do chat se me estão a ouvir em adequadas condições. Pronto, se estão, irei então dar início ao webinário 2. Ao longo do webinário, sempre que tenham alguma dúvida, alguma questão que considerem pertinente colocar, coloquem por favor através do bate-papo, na medida do possível, tentar ao longo do webinário ir respondendo às questões que possam colocar. As candidaturas, o objetivo do webinário de hoje é focar-nos essencialmente nos aspectos relacionados com a submissão de candidaturas no âmbito do SUGIFID, ou seja, no fundo, candidatar as empresas aos incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial. Antes de mais, este tipo de candidaturas que estamos a falar, no âmbito do SIFID, distingue-se relativamente às candidaturas que as empresas costumam também apresentar no âmbito, por exemplo, atualmente do Portugal 2020, pelo facto de as candidaturas no âmbito do SIFID serem relativamente ao exercício económico do ano anterior, à qual estamos a elaborar a candidatura, ou seja, estamos a elaborar uma candidatura de situações que já ocorreram, já decorreram no seio das respectivas empresas, ao invés de o que habitualmente sucede no âmbito das candidaturas do Portugal 2020, quando as empresas solicitam apoio para os investimentos que pretendem executar, tanto na área da investigação e desenvolvimento, como na área produtiva das empresas, que diz respeito a investimentos futuros. Essa é uma grande diferença entre a candidatura que vamos falar, SIFID, relativamente às restantes. O SIFID, como vamos ver à frente, atualmente está dentro do Código Fiscal do Investimento. O SIFID já foi criado há bastantes anos, em 1997. Teve um período curto onde essas candidaturas foram interrompidas, mas foram retomadas e atualmente o prazo que foi definido para a apresentação das candidaturas, se nada em contrário for definido, estará em vigor até 2020. Como eu disse, o SIFID está integrado no Código Fiscal do Investimento, daí que anualmente surgem sempre ajustes, nomeadamente com a aprovação da Lei do Orçamento, e muito recentemente também sucedeu isso, agora no final do mês de dezembro, com a introdução de alterações pontuais, no fundo, às regras que regem a elaboração e a submissão das candidaturas e a possibilidade das empresas também beneficiarem do SIFID. Chamar só... Vamos ao longo do seminário também, não vou estar agora aqui a detalhar a legislação em concreto, vamos falar dos aspectos que são mais relevantes no âmbito dessas candidaturas. No âmbito da candidatura do SIFID é importante, boa tarde aos participantes que também entretanto acederam ao webinário, começámos ainda há pouco tempo e reafirmo que durante o webinar, tendo questões ou dúvidas que queiram colocar, coloquem por favor para que ao longo da sessão possa ir também esclarecendo as questões que possam colocar. No âmbito das candidaturas SIFID, é importante ter presente a definição que estão, digamos, inerentes à investigação e ao desenvolvimento. Ou seja, para que as despesas possam ser, como vamos ver à frente, elegíveis e consideradas elegíveis no âmbito dos projetos que as empresas possam candidatar, têm que estar relacionadas com atividades de investigação
com vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos, ou despesas de desenvolvimento, ou seja, onde tem que existir sempre, no fundo, desenvolvimento de conhecimento científico ou técnico, sobretudo ao lançamento de novos produtos, serviços inovadores, ou também questões que tenham a ver com os processos de fabrico nas respectivas empresas. Ora, essa definição, esses dois conceitos de despesas de investigação e despesas de desenvolvimento devem estar claramente presentes para que, quando estamos a analisar a elegibilidade, a possível elegibilidade ou não, determinados projetos, determinadas atividades que vão sendo desenvolvidas no seio das empresas, temos que, em primeiro lugar, tentar perceber se tem enquadramento ou não nessas duas, no âmbito da definição que é apresentada, tendo por base, essa definição é no âmbito do CIFID. Portanto, aqui, e é esse âmbito que importa considerar nas candidaturas, porque é com base nesses conceitos que as mesmas também vão ser analisadas pelos respectivos peritos. No âmbito das candidaturas, que despesas, e isso é o que é relevante também para as empresas, que despesas é que podem ser consideradas elegíveis no âmbito da candidatura dos respectivos projetos de ID. Também alerto para que as candidaturas de CIFID, sendo retroativas, ou seja, no caso presente de 2019, iremos apresentar as candidaturas relativas aos projetos que foram desenvolvidos nas empresas durante o período, o exercício de 2018, o exercício anterior. No caso das empresas em que o exercício fiscal não é coincide com de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas nas candidaturas CIFID é possível considerarmos apenas um projeto de investigação e desenvolvimento que tenha sido desenvolvido no seio da empresa, 2 projetos, 3 ou 4, ou seja, é aqueles projetos que façam sentido, que tenham enquadramento no âmbito dessas atividades que a empresa desenvolveu. A forma como a própria empresa organiza as atividades de investigação e desenvolvimento, decompondo em diversos projetos ou agregando num projeto, também tem essa flexibilidade de o fazer. Agora, deve ser organizado de forma que a própria empresa, de uma forma mais sistemática, possa, no fundo, organizar a informação relativa a cada um dos projetos de investigação e desenvolvimento que tem a decorrer na respectiva empresa. As despesas que são elegíveis têm a ver com aquisições de ativos fixos tangíveis, desde que diretamente relacionados com esses projetos que estão a desenvolver na empresa. Despesas com o pessoal interno da empresa que tenha um nível de qualificação de 4 ou superior, ou seja, em termos práticos, podemos afetar os recursos internos, os recursos técnicos da empresa internos, desde que tenha o nível 4, no fundo, corresponde ao secundário obtido através de uma formação que dê uma dupla certificação, bacharelatos, licenciaturas, mestrado, doutoramento. No fundo, os recursos que tenham essas qualificações, podemos afetar as despesas inerentes ao tempo que é estimado que tenham estado afeto ao projeto ou parcialmente a cada um dos projetos nos quais estiveram envolvidos. Despesas com a participação dos dirigentes da empresa na gestão de entidades terceiras, no fundo, relacionadas com a investigação. Esses custos que a empresa tem com essa intervenção externa também podem ser imputadas a projetos. Com base no valor de despesa de recursos humanos internos, que é apurada, de acordo com o que acabei de referir, pode ser afeto até ao máximo de 55% dessas despesas em despesas de funcionamento, gastos com comunicações,
outros consumíveis que sejam necessários para a boa execução dos respectivos projetos, despesas que sejam também contratadas, nomeadamente a universidades, para desenvolver alguma componente que seja também relevante para os projetos que foram desenvolvidos, são também elegíveis no âmbito da candidatura CIFID. Pois aqui tem uma situação. Essas despesas podem ser contratadas a universidades ou podem também ser contratadas a empresas externas, outras empresas que tenham obtido o reconhecimento. Vamos depois ver mais concretamente também à frente como é que pode ser obtido. Essas empresas que tenham obtido o reconhecimento de idoneidade para atividades de investigação e desenvolvimento, esse pedido é feito à Agência Nacional também de Inovação. Se essas empresas tiverem obtido previamente ao início da prestação do serviço que é contratado, esse reconhecimento, essa despesa pode também ser imputada aos projetos que vão ser candidatados. Depois, situações mais específicas, despesas também que a empresa tenha em participação de fundos que visem promover atividades de investigação e desenvolvimento. Os custos com registro e manutenção de patentes que a empresa tenha também pode ser candidatado no âmbito do CIFID. Despesas e essa elegibilidade é restrita às PMEs, despesas que a empresa tenha com aquisição de patentes, no fundo que sejam necessárias ou sejam essenciais para o desenvolvimento do respectivo projetos que também foram desenvolvidos. É outra despesa que também pode ser considerada. Despesas com auditoria à investigação e desenvolvimento que a empresa tenha também podem ser consideradas, assim como despesas de ações de demonstração que a empresa promova na sequência de projetos que foram apoiados, nomeadamente no âmbito do Portugal 2020 ou do Horizonte 2020, ou seja, projetos de investigação e desenvolvimento financiados, as ações de demonstração que sejam desenvolvidas na sequência desses projetos, as despesas inerentes a essas ações de demonstração podem também ser candidatadas no âmbito do CIFID. Alguma questão, alguma dúvida que queiram fazer até o momento? Eu recordava só para os participantes que entraram mais tarde que a candidatura CIFID estamos a candidatar, digamos, atividades de investigação e desenvolvimento que já decorreram, ou seja, no exercício fiscal anterior. Há uma limitação, como é evidente, uma empresa não pode solicitar apoio no âmbito do CIFID para, no fundo, ter crédito fiscal sobre atividades que desenvolveu apenas e só para terceiros. Ou seja, no fundo, o objetivo é que o conhecimento seja produzido e seja endogenizado dentro da própria empresa. Quando uma empresa desenvolve um determinado projeto de investigação e desenvolvimento apenas porque foi contratado por uma terceira empresa para proceder a esse desenvolvimento, essas atividades não são passíveis, não têm enquadramento no âmbito do CIFID, ou seja, são atividades que a empresa desenvolve para benefício próprio, no fundo, para o lançamento de novos produtos, para a empresa ser mais competitiva na respectiva área. Quando existem quadros nas empresas, quadros internos com habilitação académica de doutoramento ou superior, essas despesas são consideradas em 120% do seu valor. Ou seja, o valor que venha a ser imputado em termos tendo em base, no fundo, as horas que foram imputadas a cada um dos projetos são majoradas em 20%. É possível, isto também foi uma alteração do ano anterior, existe também uma majoração quando as empresas candidatam projetos no âmbito da concessão ecológica de produtos. Essas despesas, sendo validadas,
são também consideradas em 110%. Essa situação exige que na candidatura seja preenchido um formulário específico, formulário esse que, depois da candidatura ser submetido, a Agência Nacional de Inovação vai enviar à Agência Portuguesa do Ambiente para, no fundo, validar ou não se o projeto, de facto, está no âmbito da concepção ecológica. Caso essa validação seja feita, essas despesas são valorizadas em mais 10%. Uma situação que por vezes nos deparamos é que as empresas, no âmbito do desenvolvimento do respeito dos projetos de investigação e desenvolvimento, contratam em alguma componente específica, recorrem a entidades terceiras, por exemplo, consultoria, ou até na área do desenvolvimento, na área de que seja necessário estudos, testes, etc., em determinados laboratórios. Agora, essa despesa, para ser elegível, das duas uma, são contratados a universidades, centros já no âmbito do Sistema Científico Nacional, ou sendo desenvolvidos por empresas que não estejam dentro desse sistema, têm que ter esse reconhecimento que referi prévio de idoneidade, para que essas despesas possam, no fundo, ser elegíveis no âmbito do CIFID. Tem também uma outra vantagem, que é para empresas prestadoras de consultoria no âmbito da investigação e desenvolvimento, em áreas muito específicas. Para essas empresas, não para elas diretamente se candidatarem no âmbito do CIFID, mas até em termos de estratégia de mercado, até em termos de angariar novos clientes, pode ser positivo a empresa obter essa idoneidade, de modo a que os serviços, a consultoria que presta a terceiros, possa vir a ser considerada elegível nas candidaturas do CIFID das empresas, no fundo, que recorrem a essa contratação. Ou seja, este reconhecimento interessa à empresa que contrata, mas também pode interessar a empresas que, de modo a credibilizar até a sua própria atividade, tenham interesse em obter esse reconhecimento por parte da Agência de Inovação, para que os serviços que elas próprias prestam aos seus clientes possam ter enquadramento no âmbito do CIFID. No site da Agência de Inovação existe a listagem das empresas e das entidades que neste momento têm esse reconhecimento. Estou a falar das entidades fora do sistema científico que têm esse reconhecimento, mas qualquer empresa, também mediante um processo que é relativamente simples, pode, desde que demonstre que tem competências internas na área para a qual pede este reconhecimento, pode apresentar essa candidatura à Agência de Inovação, no fundo, para obter esse reconhecimento, que terá uma validade de cerca de 8 anos. Alguma situação, alguma dúvida que queiram colocar, de algum caso em concreto que tenham? Pronto, esse reconhecimento é dinâmico, portanto há empresas que podem estar a terminar o prazo, que podem não ter. É uma situação a validar no sentido de verificar se a despesa é ou não elegível no âmbito dessas candidaturas. Em termos do âmbito da dedução, que as despesas que sejam apuradas, no fundo considerando, tendo por base o projeto ou os projetos que a empresa está a candidatar no âmbito do CIFID, e considerando a despesa, o conjunto somatório das despesas que, no âmbito das rúbricas que atrás referi, a taxa de apoio, no fundo, o crédito fiscal que vai ser calculado, só respondendo então à questão que o Carlos está a colocar, esse enquadramento de idoneidade, o prazo específico para a candidatura, em termos úteis, o pedido deve ser feito
Se a entidade já tem essa idoneidade, já tem esse reconhecimento, a partir do momento que presta esse serviço a qualquer empresa, essa despesa já poderá ser utilizada por a empresa que contratou no âmbito do CIFID. Agora, se a empresa não tem essa idoneidade e é contratada, por exemplo, pela empresa X para desenvolver consultoria em determinada área, esse pedido de idoneidade tem que ser anterior ao início da prestação de serviço. Portanto, e no âmbito do CIFID estamos a falar que estamos a candidatar despesas que já decorreram. Portanto, imaginem o exemplo de 2018. Se a empresa decidiu contratar determinada entidade consultora em agosto, essa entidade consultora, se não tinha esse reconhecimento, devia ter pedido no limite até a final do mês de julho. Sendo que essa despesa será elegível se essa empresa obtiver o reconhecimento. É um cuidado que, no âmbito, na perspectiva da empresa que está a contratar, deve assegurar se o seu prestador de serviço tem ou não tem esse reconhecimento, ou se interessa. Estava eu a falar relativamente à taxa ao cálculo do valor fiscal, do crédito fiscal que é apurado. Tem por base uma taxa base de 32% do valor que foi considerado. E aqui podemos estar a considerar o valor para cada um dos projetos, o valor global. Esse valor é sempre determinado e depois tem uma taxa incremental de 50%, que é calculado no fundo do acréscimo da despesa. Por exemplo, dando o caso concreto, imaginemos a situação que vamos fazer uma candidatura relativamente ao ano fiscal de 2018 que terminou. Vai ser feito o cálculo de 50% do aumento de despesa que houve em 2018 face à média de 2016 e 2017. Ou seja, no fundo, o cálculo está feito de forma que as empresas sejam incentivadas a anualmente irem aumentando a despesa com atividades ID no sentido de maximizar o crédito fiscal que podem obter. Ou seja, os 32% é sempre com base na despesa que for considerada elegível. Esse valor é direto. A taxa incremental depende se a empresa teve ou não incremento. Ou seja, se em 2018 a empresa teve menos despesa com ID do que a média dos 2 anos anteriores, não vai ter qualquer percentagem no âmbito da taxa incremental. A taxa incremental tem como limite máximo 1,5 milhão de euros, sendo que a taxa base não, é direto, é os 32% sobre a despesa que for apurada como elegível. Depois há uma situação muito específica de majoração para empresas que têm menos de 2 anos, que podem ser majorados na taxa base 15%. O valor do crédito fiscal que for apurado, ou seja, depois de ser feita a candidatura e de ser analisada a candidatura, caso a candidatura seja aprovada na totalidade, ou o valor que for aprovado, a empresa tem, durante 8 anos, os 8 exercícios fiscais seguintes para poder, no fundo, deduzir à coleta de IRC o valor que tiver de crédito fiscal. 2019 pode não ter a IRC a liquidar, mas no ano seguinte pode ter já um valor considerável, onde vai deduzir o valor de crédito fiscal que foi aprovado. Ou seja, a empresa tem durante 8 anos para utilizar, deduzir o crédito fiscal que foi apurado. Em termos de as condições básicas, no fundo, as condições que a empresa tem que reunir para poder apresentar uma candidatura no âmbito do CIFID, basicamente são duas. É ter o seu lucro não ser tributado com base em métodos indiretos e, no fundo, não ter dívidas ao Estado, tanto à Segurança Social como às finanças, de impostos ou cotizações. Ou seja,
como vamos ver na parte final, nos elementos que nós temos que juntar à candidatura, um desses são exatamente as certidões de não dívida. Ou seja, à data da candidatura, a empresa não pode ter dívida nem às finanças, nem à Segurança Social. Alteração que saiu também com a Lei de Orçamento para 2019, que definiu que anteriormente a lei identificava em concreto o mês de maio, mas na medida que algumas empresas podem não ter o período fiscal, não coincidir com o ano civil, no fundo, as candidaturas têm que ser submetidas até final do 5º mês do ano seguinte ao do exercício. Ou seja, na prática, para a maioria das empresas, o final do mês de maio, 31 de maio, é o limite para apresentar, no exemplo em concreto deste ano, 31 de maio de 2019, teremos que apresentar as candidaturas relativamente às atividades de investigação e desenvolvimento que foram desenvolvidas durante o ano de 2018. Atualmente só podemos candidatar do ano anterior. Se este ano, imaginem o exemplo que em 2018 a empresa desenvolveu atividades de investigação e desenvolvimento, mas este ano decide não apresentar candidatura. Se para o ano, se em 2020, em maio de 2020, decidir apresentar a candidatura, só o poderá fazer sobre as atividades que foram desenvolvidas em 2019. As de 2018 já não as pode recuperar. Por isso, mesmo que a empresa não liquide IRC em 2019, pode não ter um interesse imediato, mas apresentando a candidatura, poderá utilizar o crédito fiscal que venha a ser aprovado em 2020 ou 2021, quando, no fundo, a empresa for liquidar IRC. As empresas que apresentem as candidaturas podem ser sujeitas, não é uma obrigatoriedade, não tem, de forma generalizada, não tem ocorrido, mas podem ser sujeitas a uma auditoria técnica no âmbito da análise da candidatura. Não é obrigatório que seja, mas o que a lei prevê é exatamente isto. O termo é esse, podem ser submetidas. Também, na aprovação da Lei do Orçamento para 2019, saiu essa situação que também tem a ver com a autorização que o Governo passou a estar mandatado, no fundo, para poder aplicar, cobrar uma taxa até ao máximo de 1% do valor de crédito fiscal que as respectivas empresas que candidatem. Ou seja, também até ao momento não existe em concreto, isso, enfim, ficou essa autorização. Também já existia, estava previsto em 2018 a mesma situação, não concretizou com a percentagem, mas ficou em aberto a possibilidade de ser cobrada uma taxa pela análise das candidaturas, não sucedeu. Este ano, até ao momento, também não existe nenhum portaria, ainda não saiu. Poderá também nem vir a sair ainda durante 2019, mas é bom que fiquem com essa noção que poderá haver lugar a um pagamento. Atualmente não existe qualquer tipo de valor que é cobrado pela submissão das candidaturas, mas em 2019 poderá existir, sendo que o valor que foi definido, o valor máximo é 1% do valor de crédito fiscal candidatado. Existe também uma obrigação para as candidaturas que venham a ser aprovadas de responder, no fundo, anualmente durante os 5 anos seguintes à discussão do projeto, respondendo a um inquérito em indicadores relativos ao projeto que foi aprovado. Por último, é evidente que em termos da contabilidade, a empresa, depois nas demonstrações financeiras do exercício, tem que dar expressão ao imposto de IRC que deixou de ser liquidado com base no crédito fiscal do CIFID. Existe um campo nos formulários específicos para que, no fundo, este registro também exista.
É evidente que o apoio que seja concedido no âmbito do CIFID não pode, sobre exatamente as mesmas despesas, ser adicionada a benefícios fiscais de natureza contratual que a empresa tenha beneficiado no âmbito também do sistema de incentivo ao investimento. O que pode acontecer, e isto já nos aconteceu variedíssimos meses, e está perfeitamente enquadrado, é a empresa candidatou um projeto de investigação e desenvolvimento no âmbito do Portugal 2020. Imagina que teve um apoio a fundo perdido de 70% nas despesas do respectivo projeto. Os outros 30%, ou seja, nós no âmbito do CIFID podemos candidatar o mesmo projeto, identificar exatamente as mesmas despesas e solicitar o crédito fiscal sobre os 30%, porque esse 30% no fundo corresponde ao investimento que a empresa teve com o desenvolvimento das respectivas atividades. Isso é perfeitamente possível. Nós temos que identificar o número do projeto, temos que identificar o valor das despesas que foram consideradas elegíveis, identificamos o apoio que a empresa recebeu no âmbito do respectivo projeto e a componente não comparticipada, quer seja de fundos no âmbito do Portugal 2020 ou de projetos europeus, no âmbito, por exemplo, do Horizonte 2020, essa componente que não é financiada, esses 30%, considerando o exemplo que dei, é passível de ser considerado no âmbito do CIFID. Ou seja, nós identificamos o projeto, o número do projeto, para que a Agência Nacional de Inovação, que é a entidade que analisa as candidaturas, poder confirmar a informação que estamos a mencionar no respectivo projeto. Em termos de resumo, as despesas elegíveis, como já referi, aquisição com equipamentos que sejam necessários para o desenvolvimento do respectivo projeto, considerando a afetação desse equipamento ao respectivo projeto, como é evidente. As despesas com o pessoal, normalmente é a rúbrica maior em termos das candidaturas que são submetidas no âmbito do CIFID. Despesas de funcionamento, que é em função das despesas do pessoal, até ao máximo, como referi, de 55% desse valor. Despesas com registro e manutenção de patentes e as despesas com aquisição de patentes, no fundo, são as outras despesas que habitualmente são mais integram os projetos de investigação. Depois existem outras despesas mais pontuais que podem ter interesse para algumas empresas, conforme aqui descrevi. Requisitos mínimos, como também referi, é a questão do lucro tributável não ser determinado através de métodos indiretos e de não existir dívidas às finanças e à segurança social na data em que a empresa está a solicitar, está a submeter a candidatura. As percentagens, taxa base 32,5% sobre as despesas totais do projeto que venham a ser validadas e 50% no âmbito da taxa incremental do acréscimo de despesa de ID que houve no ano que estamos a fazer candidaturas, relativamente à média e a média aritmética dos 2 anos anteriores até ao limite de 1,5 milhão de euros. O calendário para a maioria das empresas é até ao final do mês de maio, ou seja, mais especificamente até o final do 5º mês seguinte ao do exercício fiscal em que a respectiva empresa esteja enquadrada. Para cada projeto, e essa é a parte fundamental, no fundo é a descrição que vamos ter do respectivo projeto, que vai fazer ou não com que o mesmo e as respectivas atividades que estão inerentes a cada um deles sejam considerados ou não elegíveis no âmbito do CIFID. No fundo, vamos ter que demonstrar de que forma é que o projeto integra a atividade de investigação e desenvolvimento. Ou seja, cada projeto deve ser organizado e esses são os tópicos que a própria Agência de Inovação apresenta
para, no fundo, serem descritos. Tem a ver com a definição dos objetivos do respectivo projeto, o contexto industrial e empresarial do projeto, no fundo, porque é que a empresa decidiu avançar com um determinado projeto, qual é o enquadramento do projeto no seio da empresa, qual é a motivação científica ou tecnológica para o desenvolvimento do mesmo, e definir quais são os objetivos técnico-científicos a atingir ou que foram definidos, porque aqui estamos a falar relativamente ao passado, com a execução determinada do projeto que vamos candidatar. Temos, como é evidente, apresentar também uma descrição das atividades, do que é que foi feito, no fundo, iniciando com uma apresentação do estado da arte, no fundo, o que é que existe no âmbito específico do projeto, num setor, apresentarmos a incerteza científico-tecnológica que o projeto visa resolver, e esse aspecto é crucial, porque se não conseguirmos, se a empresa não conseguir definir, apresentar de forma objetiva quais são as incertezas científicas ou técnicas que o projeto visa responder, eventualmente não haverá atividades de investigação e desenvolvimento no âmbito do projeto que se pretende candidatar. Portanto, essa caracterização é um dos aspectos críticos que os projetos devem conseguir validar de uma fase inicial. Depois é a descrição do trabalho e da metodologia desenvolvida pela equipe do projeto, no fundo, quais foram os recursos que foram alocados, qual foi a função de cada recurso, que atividades é que ficaram responsáveis, ou que atividades é que desenvolveram, qual foi a sua intervenção no respectivo projeto, e justificar de que forma é que, porque como vamos ver à frente, este é um motivo que muitas das vezes nos ajudam a definir determinada atividade como uma atividade de investigação e desenvolvimento ou uma atividade meramente técnica e rotineira de desenvolvimento de produtos nas empresas. Que é, no fundo, nós conseguirmos justificar de que forma é que os desenvolvimentos que foram feitos não poderiam ser feitos por um técnico que tivesse as competências na respectiva área. Ou seja, se nós estamos a tentar defender que o nosso projeto é um projeto de investigação e desenvolvimento, mas que, no fundo, um técnico de outra empresa qualquer, dentro da mesma área, conseguia, sem grandes incertezas, chegar ao mesmo resultado, eventualmente o nosso projeto não tem atividade de investigação e desenvolvimento que possa ser passível de apoio no âmbito do CIFID. Temos que conseguir justificar que o que está a ser feito, à partida, não garante atingir os resultados que supostamente se pretendem atingir. Ou seja, o caminho para, no fundo, que é necessário percorrer, os testes que são necessários percorrer, tem associado a tal característica, a tal incerteza, quer científica ou mais habitualmente tecnológica, no âmbito do projeto. Por último, a questão dos resultados que foram obtidos no respectivo ano, porque nós no CIFID podemos, no exemplo que eu dei este ano, por exemplo, a maio de 2019, apresentar uma candidatura de um projeto que decorreu ou iniciou em 2018, mas pode não ter terminado em 2018. Nós, este ano, em maio de 2019, vamos candidatar as atividades que decorreram durante o ano de 2018 e isto é outra vantagem que o CIFID tem. Em 2020, a empresa não é obrigada a apresentar uma candidatura relativamente ao ano 2019, apresenta se entender, mas pode apresentar uma outra candidatura onde vai candidatar, vai integrar o mesmo projeto, mas com as atividades que foram desenvolvidas em 2019. Ou seja, os resultados podem não existir resultados finais ainda de 2018, mas no fundo temos que apresentar o que é que foi feito, que resultados foram obtidos, que desvios é que ocorreram, que problemas é que ocorreram, e no fundo essa análise crítica dos projetos
é bastante valorizado no âmbito da análise das candidaturas e as conclusões que, relativamente ao período que estamos a candidatar, existiram. Podemos também, no fundo, quando o projeto continua no ano seguinte, apresentar aqui qual é o plano de trabalhos previsto para o ano seguinte, no fundo, o que é que vai ser testado, o que é que ocorreu mal e que alterações é que vão ser propostas, porque o CIFID, nós podemos candidatar a um projeto de investigação e desenvolvimento no CIFID que pode não ter dado origem a nenhum produto. No fundo, a empresa está a candidatar um projeto no qual investiu recursos internos, equipamentos, etc. Aqui a questão económica do projeto não é decisiva. O que é decisivo é, em cada projeto, de facto, haver atividades de investigação e desenvolvimento. Eventualmente pode vir a não originar um produto, mas no fundo a empresa andou a investir, andou a alocar recursos, no fundo o crédito fiscal é para incentivar, no fundo, o investimento na atividade D&D que, como se sabe, nem sempre dão origem aos produtos que são pretendidos. Em resumo, as atividades, um critério básico, podemos adotar para tentar distinguir, e isso é o ponto crucial numa candidatura ao CIFID, é o que é a atividade ID e que são outras atividades técnicas que normalmente são desenvolvidas nas empresas. O CIFID permite a candidatura de projetos de empresas nas diferentes áreas, nos diferentes setores. Temos tido candidaturas do setor agrícola, do setor da metalomecânica, na área da saúde, na área do desenvolvimento do software, ou seja, não discrimina negativamente nenhuma atividade. No âmbito do CIFID, as candidaturas são valorizadas pelo mérito das atividades de investigação e desenvolvimento. Respondendo aqui à questão do CARS, normalmente é um valor percentual, mas essa situação digamos, tem em conta cada entidade, dependendo também do âmbito do projeto, do valor. Existe uma série de critérios que condicionam depois o valor. Essa situação, depois podemos ver, havendo interesse, tendo em conta a realidade em concreta da empresa, dos projetos que se pretende candidatar, devemos qual é o valor inerente ao apoio à elaboração e submissão da candidatura. Juntamente com o formulário de candidatura, onde descrevemos os projetos de investigação e desenvolvimento que candidatamos, como eu disse, pode ser um ou podem ser vários. Podemos incluir projetos financiados ou projetos não financiados. Os financiados sempre só na componente não financiada, no fundo, para recuperar o componente relativo ao investimento da empresa. Temos que juntar, as candidaturas são feitas online, atualmente são formalizadas totalmente online. É necessário anexar ao formulário um requerimento, onde formalmente a empresa, a administração responsável pela empresa, existe uma minuta que é preparada, onde solicita que seja validado o crédito fiscal que a empresa candidata. Depois tem que juntar o organigrama da empresa, os dados financeiros da empresa, como agora a data, o limite para a maioria das empresas é ao final de maio, nós temos que submeter as candidaturas a alguns dos elementos financeiros da empresa, IES e modelos 22, etc. Pode, à data, não existir ainda disponível. Portanto, nós submetemos a candidatura e esses elementos são enviados posteriormente quando a empresa os estiver disponível. As declarações de não dívida, a simulação, ou seja, existe também um simulador através do qual é calculado o crédito fiscal que é candidatado, tendo com base, mais uma vez digo, os projetos que estamos a candidatar e o histórico da empresa.
Se a empresa tem histórico de candidaturas nos 2 anos anteriores, isso vai condicionar o valor que vai a mesma despesa do ano, vai condicionar o valor de crédito fiscal que é definido. No caso de projetos relacionados com a seção ecológica do produto, temos que anexar um formulário específico, formulário o qual, como eu já referi atrás, a Agência Nacional de Inovação vai encaminhar para a Agência Portuguesa no Meio Ambiente para que, no fundo, essa situação seja também validada. Para terem uma ideia, este é parte do simulador, onde é descritas as despesas. Aqui coloquei só as rúbricas das despesas, tendo por base as rúbricas de despesas elegíveis que anteriormente referi, onde é colocado o valor projeto a projeto, quer seja financiado ou não financiado, para cada uma das respectivas rúbricas. Por exemplo, despesas com o pessoal que foram afetas ao projeto 1 e o valor que foi afeto ao projeto 2 e assim sucessivamente, para cada uma dessas rúbricas. O formulário pede que dentro da rúbrica das despesas com os recursos humanos internos da empresa seja discriminado o custo com recursos humanos com habilitação superior ou igual ao nível 8, os tais doutorados, de modo a que nós inserimos a despesa. Imagina que existia uma imputação de 30 mil euros a um recurso interno de doutorado, a um determinado projeto. Nós inserimos esses 30 mil euros, mas essa despesa vai ser majorada em 120%. Porquê? Porque é um nível 8 ou superior. Recursos internos que tenham habilitações inferiores ao nível 4, nós vamos incluir estes custos que a empresa teve, podemos incluir, mas no valor de despesas de funcionamento. Isso é também uma situação que devemos ter em conta quando imputamos os recursos internos, validar a habilitação que tem, porque de facto é o que nos permite individualizar e colocar essa despesa na rúbrica de despesas com pessoal ou ter que as inserir nas despesas de funcionamento, sendo que nesse caso a despesa está limitada a 55% da despesa que temos com o pessoal afeta aos projetos de ID. Os projetos financiados, é exatamente a mesma situação. Temos é que discriminar qual foi o subsídio que a empresa recebeu relativamente àquele projeto para que seja na coluna seguinte, na despesa relevante não subsidiada, no fundo, seja descontado ao custo. A empresa teve no global 150 mil euros de despesas com um determinado projeto, recebeu 100 mil de apoio no âmbito do Portal 2020 ou do Horizonte 2020. Aqui, no fundo, só vamos ter despesas efetivas de 50 mil euros, que é a diferença. Estes 50 mil vão entrar para o cálculo do crédito fiscal no respectivo ano. Aqui a questão do subsídio, homologados ou não, tem a ver, muitas das vezes, projetos financiados, a empresa recebe ou são validados os apoios só no ano seguinte ou passado 2 anos, mas nós sabemos de antemão, se calhar à cautela, é preferível assumir que a empresa vai receber o apoio, que o apoio que tem vai receber, para que não tenha que andar a fazer acertos futuramente. Ou seja, se o subsídio homologado, mesmo que a empresa não tenha já o subsídio homologado, na pior das situações nós devemos já considerar o recebimento do valor máximo, porque assim nunca vai haver acerto futuramente ao crédito fiscal que tenha sido apurado. Aqui tem também aqui os parâmetros que no fundo são considerados para determinar o valor final do crédito fiscal relativamente ao ano que estamos a apresentar. No fundo isto é uma folha de cálculo simples que coloca a despesa
relevante em ter, no ano, imagina, de 2018, sendo o somatório de todos os projetos que se foram candidatar, seja financiados ou não financiados, deduz os subsídios, no caso desses existirem, temos que colocar a despesa que foi aprovada T-1 no ano anterior, por exemplo, 2017, no ano T-2 2016, e vai ser calculado o valor de crédito fiscal que a empresa vai candidatar. E é esse valor que, sendo aprovado, a empresa vai poder utilizar na redução do valor de IRC a liquidar. A zona verde, no âmbito da elaboração das candidaturas ao CIFID, o apoio que damos é, normalmente, juntamente, e esse trabalho é sempre feito juntamente com a empresa, a identificação e seleção, no fundo, das atividades de ID, dos projetos, ou dentro dos projetos, as atividades que de facto podem ser elegíveis no âmbito das atividades de ID, no âmbito do CIFID ou não. No fundo, tentar fazer essa distinção dos projetos porque as empresas, por vezes, desenvolvem muitas atividades que não estão organizadas em projeto, mas que, no fundo, correspondem a verdadeiras atividades de ID. Como estamos a fazer uma candidatura retroativa, não é? No fundo, vamos recuperar atividades que já decorreram, muitas das vezes não estão formalizadas, não estão, se calhar, devidamente sistematizadas, mas a empresa investiu, quer em recursos, quer em equipamentos, no desenvolvimento de atividades que muitas das vezes não deram origem a produtos. Mas, no fundo, são as tais atividades que podem ser recuperadas e devem ser valorizadas para efeito CIFID. Damos apoio à descrição sempre em conjunto com a empresa, porque a empresa tem um know-how específico daquela área, no fundo conhece o projeto que desenvolveu para fundamentar e descrever de forma técnica os respectivos projetos. Damos também apoio na quantificação dos meios afetos aos projetos, ou seja, os recursos humanos, das horas de afetação que pode ser feita a determinadas tarefas para cada um dos projetos e o cálculo do respectivo valor. E, por último, a elaboração e a formalização da candidatura através do preenchimento do formulário, que tem dados gerais de caracterização da empresa, dados gerais também de caracterização das atividades de ID que a empresa desenvolve e depois, de forma mais específica, caracterizar cada um dos projetos de ID que a empresa define. A forma da organização das candidaturas também é um apoio que damos. Muitas vezes, em vez de termos que candidatar-nos 6 ou 7 projetos, quando são projetos mais pequenos, se forem em áreas semelhantes, podemos agregar em projetos maiores, onde depois são ramificados por atividades e tarefas diferentes. Ou seja, a forma de organizar a própria candidatura é também uma área que prestamos esse apoio juntamente com a empresa e na recolha, como é evidente, dos documentos que têm que acompanhar a submissão do formulário eletrónico. Durante a candidatura pode existir, essas candidaturas são analisadas por peritos externos à ANI, ou seja, a ANI, após a submissão das candidaturas, considerando as áreas científicas dos projetos, tenta afetar a peritos dentro da mesma área, no fundo, que possam validar se aqueles projetos que a empresa está a candidatar têm mérito ou não nas atividades de ID. Esses peritos, a maior parte deles são técnicos, são professores de universidades ou ligados a laboratórios na área de investigação. As candidaturas, caso uma empresa candidate mais que um projeto, pode acontecer que a candidatura seja aprovada na totalidade, que um projeto seja considerado de ID e que o outro não, ou que, no pior dos cenários, que nenhum deles sejam considerados atividades ID. Os critérios de análise dos peritos têm como base aqueles critérios que referi atrás, do modo como a descrição dos projetos de ID deve ter, em termos dos objetivos,
das atividades que foram desenvolvidas e do resultado, ou seja, verificar se houve incerteza ou não científica ou técnica no projeto, verificar se o projeto, qualquer técnico, conseguia chegar ao mesmo resultado, no fundo é a forma macro que os peritos têm de validar ou não as atividades que são submetidas. Pronto, deixava apenas o meu contacto de e-mail e o telemóvel aqui da Zona Verde, no sentido de, existindo interesse para falar ou não uma situação em concreto, ou um interesse que possam ver, ou dúvidas que tenham, se o projeto pode ou não ter enquadramento, se tem ou não tem interesse para a empresa, a questão de contactarem, tanto por e-mail como por telemóvel, estou disponível. Existe alguma dúvida, alguma questão que queiram, entretanto, colocar? Pronto, lembrar que a data que está definida é até final do mês de maio, para a apresentação das candidaturas que considerem. À data, não existe nenhum valor que seja cobrado por parte da ANI para a análise das candidaturas. Existe aquela autorização que eu já apresentei, que foi dada ao Governo para, se entender, poder ser definida alguma taxa. É bem possível que ainda durante este ano ainda não exista. No fundo, as candidaturas devem ser preparadas com tempo, porque ao nível da descrição dos projetos, do detalhe, a candidatura sendo, e isso eu não referi, é feita, submetida através de uma plataforma online da ANI, mas é possível nós juntarmos evidências, esquemas, vídeos, fotografias, enfim, aquilo que for relevante para, de facto, demonstrar os resultados que foram atingidos, as dificuldades que também surgiram ao longo do projeto, relatórios que existam. Por exemplo, os projetos financiados, é obrigatório existir um relatório técnico-científico. Portanto, esse tipo de informação que fundamente cada um dos projetos, nós podemos e devemos anexar à candidatura. Não é necessário anexar nenhum tipo de faturas de equipamentos, nem de imputações de salários, ou seja, a imputação que é apresentada tem por base os documentos que existem na empresa e que, caso exista uma auditoria, podem ser consultados. A candidatura aqui é, sobretudo, para responder à apresentação, eu vou enviar. Se calhar vou enviar também, nós vamos enviar a apresentação, possivelmente durante o dia da manhã, e vou pedir para enviar também a legislação consolidada, à data de hoje, do crédito fiscal, especificamente a questão do CIFID, porque tem todas as alterações que existem até à data. No fundo, é a base mais atual da legislação que temos relativamente ao CIFID. Não havendo mais dúvida, então despedia-me, desejo continuação de um bom dia e, como disse, estou disponível para, através do e-mail ou através do contacto telefónico, esclarecer as dúvidas, as questões que possam ter. O Carlos está a perguntar se não tem Carlos, é uma questão de podemos ajudar na formulação desse pedido e se calhar numa primeira fase verificar se é, digamos, se faz sentido, se é elegível, mas é sempre uma situação de ver pontualmente, tendo em conta a localização da empresa, enfim, o trabalho que vamos ter. Se quiser, depois podemos contactar e nós também vemos aquilo que pretende que seja, qual é o apoio que pretende da Zona Verde, e também apresentamos uma proposta. Mas essa situação é importante porque esse aspecto da idoneidade pode, como eu referi, ser relevante para a entidade que contratou o serviço e pode conseguir por esse meio que essas despesas sejam elegíveis, senão não o eram, e para algumas empresas que desenvolvam atividade muito específica nessas áreas, é mais um atributo comercial que têm, porque o serviço deles, além de tudo, são elegíveis, enquadrados em candidaturas de CIFID, quando outras
empresa eventualmente com a mesma competência, o mesmo nível de conhecimento, por o facto de não ter esse reconhecimento, para os clientes dessa empresa não podem considerar essa despesa no âmbito do CIFID. É essa situação que está em jogo. Pronto, despedir-me então. Desejava uma boa tarde a todos.